Queridos, a gente chega aqui mais uma vez aí para a nossa série de pregações que a gente tem seguido e feito no livro de Mateus, e tem sido, assim pelo menos eu creio, muito proveitosa, muito especial para nós. E hoje a gente está diante de um texto, se você já teve a curiosidade de olhar aí no boletim, um texto um tanto quanto difícil, assim eu poderia dizer, né? E eu coloquei no boletim, se você puder abrir aí, na verdade fechar o boletim e ir lá para a parte do começo, lá no início, onde geralmente a gente coloca o texto. Se você notar, a gente não tem só texto, versículo do livro de Mateus. Nós temos versículos do livro de Marcos, do livro de Lucas e do livro de João. Vocês devem estar se perguntando assim, meu Deus, que bolo, que coisa embolada que ficou. Por isso que eu decidi então que a gente leia hoje pelo boletim, tá? Eu juntei um texto com o outro, porque esse texto aqui é extremamente importante se a gente olhar para ele sob a perspectiva dos 4 evangelhos, não só de um, tá? Então tem alguns versículos aí que vocês vão olhar e vão ver outros livros no meio, tá? Então vamos dar uma lida aí. Mateus, vamos começar a partir de Mateus capítulo 27, 11. Se você não pegou o boletim, só sei lá e pegar, ou se você não quiser, só ouvir aqui o que eu vou ler. Mateus, a partir do versículo 27, versículo 11, diz o seguinte: Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? E aí agora João 18:34. Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou outros te falam a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que é que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, você é rei, disse Pilatos. E aí continua o versículo 11 de Mateus 27. Respondeu-lhe Jesus: tu dizes que sou o rei. Volta para João. De fato, por essa razão eu nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente. E aí volta para Mateus 27, 12 agora. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido, e com certeza vocês conhecem, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que ele lhe solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou essa mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar a Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? Responderam ele: Barrabás. Perguntou Pilatos: o que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Então gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas, pelo contrário, estava se incitando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. E aí Lucas 23, 4, ou só a parte B do versículo, Pilatos diz: não encontro motivo para acusar esse homem. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos.
desejando agradar a multidão, conforme Marcos 15:15 diz. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Gente, eu sei que tem bastante coisa aqui, eu sei que tem bastante informação, mas eu creio que a gente vai conseguir aprender bastante com esse texto. Tá? Eu queria orar mais uma vez, que nunca é demais oração, pedir que o Senhor nos ajude e nos faça conseguir entender esse texto. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos guie, Deus, ao entendimento correto do que esses textos tão preciosos querem dizer para nós. E que a tua verdade, Deus, possa cada vez mais ser revelada a nós através desse texto crucial, assim eu diria, em relação a Jesus diante de Pilatos. Nos ajude, Deus, a prestar atenção, a manter o nosso foco, a nossa concentração aqui. Afinal de contas, é tão pouco tempo, Deus, que a gente tem ficado juntos, mas que em nome de Jesus, então, o Senhor não nos deixe, Deus, levar a nossa mente para longe daqui, sabe, para problemas, para coisas que estão distantes, Deus, da Tua palavra. E que em nome de Jesus, então, possamos ser edificados por ela. É com gratidão, Deus, no coração, que eu faço essa oração. Em Cristo Jesus. Amém. Queridos, esse texto aqui, como eu já disse, como eu já adiantei para vocês, ele está em todos os evangelhos. Se você olhar aí, quiser ler esse texto na íntegra, ver a perspectiva de cada evangelista, eu vou te dizer as referências aqui. Em Marcos, ele está lá no capítulo 15, vai do versículo 1 até o 15. Em Lucas, está no capítulo 23, vai do versículo 1 até o 25. Em João, está no capítulo 18 e vai de João 28 até 40. Então, alguns estudiosos bem antigos e bem renomados, eles gostam de chamar esses evangelhos aqui de evangelhos sinóticos. Não sei se alguma vez você já ouviu essa palavra aí. Mas eu gosto de traduzir essa palavra sinótico como algo no sentido de que foi visto sob a mesma ótica. Se você colocar Mateus, Marcos, Lucas e João, um na frente do outro, vocês vão conseguir olhar para os 4 evangelhos sob a mesma ótica de uma verdade, que é Cristo. Então, a gente tem várias histórias nesses textos, e não sei se alguma vez você já viu, às vezes até iguais. Alguém já leu alguma história muito igual? Com certeza já leu, né? Tinha em Mateus e em Marcos igual, eu falei, meu Deus, um copiou o outro? Provavelmente, um copiou, um sentou com o outro. Então, eles são evangelhos olhados sob a mesma ótica. Você olha para um e consegue ver todos os outros. Apesar de que João tem a sua particularidade, a sua exclusividade, assim, eu diria. Então, eles vão tratar desse mesmo assunto, mas por diferentes perspectivas. Por exemplo, eu nunca me esqueço a primeira vez que eu li o texto onde Jesus cura o homem cego. Em um dos evangelistas diz que tinha um cego, no outro diz que tinha 2. Aí você fala, meu Deus, tem alguém mentindo? Não, aonde tem 2, tem pelo menos um, certo? Então a perspectiva só era diferente. Um diz que foi na entrada da cidade, o outro diz que foi no meio, que foi na saída. Fato é, estava na cidade. Então cada um dos evangelistas foi inspirado por Deus para escrever aí de diferentes perspectivas a mesma situação. Cada um olhou a situação de uma forma distinta. Então é importante destacar aqui que se você ler o livro de Marcos, por exemplo, ele vai ter algumas coisas diferentes dos outros, mas fato é, a ideia que está acontecendo aqui, que a gente acabou de ler, é a de que o sumo sacerdote, os sacerdotes, os mestres ali religiosos, eles levam Jesus até Pilatos, para Pilatos castigar ele, condenando ele à cruz. Isso aqui é o que acontece. Mas Pilatos pergunta o que Jesus tinha feito e também pergunta para esses homens o que eles tinham contra Jesus. E daí eles dizem que Jesus era um baderneiro, se você lê em outras versões. Basicamente eles estavam dizendo que Jesus tinha subvertido ali a nação, que Jesus proibia as pessoas de pagar um imposto de César, por exemplo. Eles inventaram um montão de coisas. E daí esses chefes, então, eles começam a acusar Jesus, só acusando. Diante disso, então, ele é interrogado, para quem sabe Pilatos poder achar algo de ruim nele e condenar. Mas fato é, Pilatos não acha nada de ruim.
Essa que é a grande questão. Pilatos não consegue achar nada de ruim, e acaba cedendo ao povo por conta de uma palavra: covardia. Essa é a ideia. Então ele solta Barrabás, manda crucificar Jesus, e em suma o texto é isso. Então hoje a gente vai conseguir enxergar aqui que Jesus pode ensinar para a gente, estando assim diante de Pilatos, que era o grande governador romano, que comandava ali a província da Judéia, algumas coisas interessantes, né? E se você quiser então pegar o teu boletim e abrir ele, tá aí o primeiro ponto que Jesus pode ensinar para a gente, que é o seguinte: quando se sabe o seu propósito, não se necessita ou não necessitam muitas explicações. A calma e o silêncio bastam. Vamos voltar lá para o texto, vamos dar uma lida aí de novo. Mateus 27:11 diz: Jesus foi posto diante do governador e perguntou-lhe. E ele lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou Jesus: essa pergunta é tua ou os outros falaram de mim, de você a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso eu sou judeu? Foram o seu povo e os chefes que te entregaram aqui. O que tu fez, cara? E disse Jesus: então, o meu reino não é daqui. Meu reino não é desse mundo. Se fosse assim, os meus servos vinham para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então tu é rei. Pilatos já imagina. E aí Jesus responde aquela palavrinha, ou aquelas duas palavras, aquela sequência de palavras, na verdade assim eu diria, mais conhecidas de toda a Bíblia: tu que está dizendo isso, que eu sou esse rei. De fato, Jesus vai dizer em João: por essa razão eu nasci, por isso eu vim no mundo, para testemunhar da verdade. E todos que são da verdade me escutam. Jesus já estava ensinando algumas coisas ali para Pilatos. E aí ele responde: o que é a verdade? Ele pergunta. E sai novamente. E aí, acusado pelos chefes dos sacerdotes, pelos líderes religiosos, ele não responde nada. E Pilatos fala: tu não vai fazer nada, cara, contra essa acusação? Versículo 14. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma, de modo que o governador ficou impressionado. Primeiro de tudo aqui, eu creio que é importante a gente destacar quem que era esse homem, Pilatos. Quem que era, o que ele fazia. E aí eu estava lendo algumas coisas e eu vi o que o Charles Spurgeon diz sobre esse homem. É um cara que eu gosto bastante. Ele era considerado aí o príncipe dos pregadores. Com uns 12, 13, 14 anos ele já tinha pregado a primeira vez. Não Pilatos, Spurgeon. Com 18 já era pastor de uma igreja. Então para vocês aí de cima, que são os mais novinhos, tá? 18 anos, Tobias, tu já tem 19, dá para ser pastor, tá bom, mano? Então, Spurgeon, ele foi um pastor cedo, super cedo. E ele escreveu isso aqui em relação a Pilatos, que ele era um homem que se comportou extremamente mal enquanto desempenhou o seu cargo de governador romano. Ele tinha sido um homem injusto, um homem inescrupuloso diante dos judeus e diante de tantas pessoas. Tanto os galileus, por exemplo, como os samaritanos, Spurgeon vai dizer, eles tinham sentido o terror das armas de Pilatos, porque ele massacrou muitas pessoas que davam assim um leve sinal de subversão. Não gosta de Roma? Pica-lhe a faca nele. Era isso que Pilatos fazia, literalmente. E entre os próprios judeus haviam homens, por exemplo, que eram ali convencidos por Pilatos e eles ficavam infiltrados no meio, às vezes, da população para fazer o mal também, para causar o mal, tudo por causa de Pilatos. E a ganância, então, era o objetivo dele. Ele sempre foi um homem ganancioso. A altivez governava o espírito daquele homem, Spurgeon vai dizer. E no tempo então que Jesus foi levado diante dele, algumas pessoas, inclusive Spurgeon diz, que encaminhava-se ali uma queixa, por exemplo, que ele tinha contra o governador Tibério, que era o imperador, e temia, por exemplo, ser chamado para prestar contas, porque sempre vai ter um maior que você. Por isso então que ele vivia desse jeito, passando a faca em todo mundo, fazendo o que devia. Esse era Pilatos. Um homem completamente inescrupuloso, que não estava nem aí para nada. Pensa, será que você é alguém assim? Igual a Pilatos? Pensa aí um pouquinho. Eu confesso, às vezes eu quero ter momentos de Pilatos na minha vida. Não dando a mínima para ninguém, não querendo ouvir ninguém, querendo ser irado com todo mundo, querendo ser inescrupuloso. Muitas vezes
Muitas vezes acontece isso. Mas há algo que, se você é crente, habita dentro de você o Espírito Santo. Então você não é refém mais do que o pecado pode te fazer. Não tendo mais esse espírito de Pilatos assim, eu diria. Voltando então, aqui a gente está diante de um dos episódios, queridos, mais dramáticos, assim eu poderia dizer, de toda a história. É bem interessante. Jesus está face a face, literalmente, com um homem que tinha o poder para libertar ele. No entanto, apesar de toda essa circunstância, Jesus não precisou gastar muito tempo. Jesus não ficou gastando salivas com aquele homem, porque Jesus sabia muito bem qual era o propósito dele. A gente não enxerga em momento nenhum Jesus desesperado, gritando por libertação. A gente não enxerga isso. Por quê? Porque para Jesus, tudo já estava muito bem estabelecido. Tudo já estava muito bem definido. Jesus não precisava se explicar. Não precisava perder tempo com Pilatos. E o texto é interessante que diz para a gente que Jesus foi posto diante do governador. E ele quer mostrar para a gente que, basicamente, Jesus foi obrigado a ficar de pé, depois de ter passado por tudo que passou diante de Pilatos. Antes, se você for olhar, ele já estava sendo interrogado pelos sacerdotes. Até um tapa na cara ele levou. Tem um cara que vem, pum, dá um bufete na cara de Jesus. E tudo isso ele passou sem dar um piozinho, né? Então as pessoas ali, elas estavam querendo que Jesus não se sentisse bem, elas queriam que Jesus se sentisse mal. Afinal de contas, ele estava sendo interrogado ali injustamente e pelo cara que podia fazer tudo o que podia, né, que era Pilatos. Então a gente vê um réu, que não era réu, mas que as pessoas estavam chamando de réu, diante de um juiz, executor de pena, que era Pilatos, e diante de todo um júri, diante das pessoas que estavam ali só falando. E algo bem interessante a ser dito aqui, nesse texto aqui, a gente consegue enxergar que é Pilatos que faz a pergunta sobre Jesus ser o rei dos judeus. E não é Jesus que toca no assunto. Por quê? Porque Jesus sabia muito bem qual era o papel dele. De novo, Jesus não precisava se explicar. Ele sabia qual era o papel dele. E isso aqui se deu provavelmente não porque Pilatos acreditava que Jesus era o rei dos judeus, mas porque provavelmente aquela resposta que Jesus ia dar seria para Pilatos algo importante para ele. Opa! Alguma coisa eu posso fazer diante disso aqui. Então é justamente por isso que essa pergunta é feita e tudo mais. E aí depois de ser interrogado, então, começa ali o interrogatório. João 18, de 34 a 37, diz para nós que, sendo Jesus acusado pelos líderes judeus, ele fica em silêncio. Ele até fala um pouquinho com Pilatos, mas depois o silêncio vem. Esse é um silêncio que responde, queridos, às acusações. E a próxima pergunta de Pilatos, esse é um silêncio que Jesus resolveu manter. Queridos, às vezes o silêncio é importante. Às vezes, Jesus tem ensinado aqui pra gente que não adianta nada você querer ficar se matando, explicando coisas espirituais para pessoas que talvez não fazem ideia do que você está querendo dizer. Obviamente que esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel, evangelizar as pessoas, mostrar quem de fato é Jesus para as pessoas. Mas Jesus, é claro, quando ele trabalha a ideia de, olha, mestre, há algum motivo pelo qual eu posso julgar pessoas? Jesus responde, sim, somente um motivo. Quando você está diante de uma pessoa e está falando para ela de Jesus e ela não quer saber de você, Jesus, é claro, não dê pérolas aos porcos. Não gasta mais o teu tempo. Talvez, quem sabe, deixa para voltar depois. Você fez um pré-julgamento, entendeu que a pessoa não quer te ouvir, não perca tempo. Vai para a próxima, vai embora. Esse é um texto muito interessante, muito intrigante, quando Jesus trabalha essa ideia de não ficar lançando pérolas aos porcos. E Jesus estava fazendo exatamente a mesma coisa. O silêncio bastava, queridos. Jesus não precisava dizer, eu sou o rei, eu vim para fazer isso, eu vim para fazer aquilo, eu vou... Não, Jesus fica quieto. Simplesmente fica quieto. E alguns estudiosos dizem que, legalmente falando, caso Jesus dissesse realmente o que Pilatos queria ouvir, aquilo podia ser interpretado como uma confissão de culpa. Então Jesus faz o quê?
se cala. É bem interessante aqui. E certamente essa confissão de culpa ia produzir um efeito muito grande. Vocês imaginem Jesus dizendo, eu sou realmente assim e tal, eu vim para isso. Imagina a loucura que não ia ficar aquilo ali, mais do que já estava. Mas Jesus fica literalmente quieto e é interessante. E essa então é uma das poucas perguntas que Jesus responde para Pilatos, de certa forma. E sobre a questão dele ser o rei, né, dos judeus, a ideia por trás dessa expressão, tu o dizes, quer dizer algo no sentido assim pra gente, olha, você, Pilatos, até está verbalmente correto. Eu sou de fato o rei dos judeus. Mas essa verdade vai muito além da tua compreensão. Você não está preparado para entender que eu de fato sou o rei que vocês estão tanto dizendo aí. Eu imagino um Jesus diante de Pilatos assim, dizendo, cara, tu não faz ideia de quem eu realmente sou. E por mais que a gente fique aqui horas e horas, tendo conversas, eu gastando saliva, querendo beber água, elas não seriam suficientes para você conseguir entender a verdade sobre mim. Por isso eu não vou gastar então muito tempo. Sabe por que isso, queridos? De novo, Jesus já sabia que ia morrer na cruz. Desde antes dele vir aqui à terra, como homem, como diz o livro de Filipenses, abrindo mão de toda a sua glória, ele já sabia que ia morrer na cruz e já sabia do propósito dele. Isso é bem interessante. O texto diz que ele também era uma testemunha da verdade, o texto de João, como a gente já leu. E todos os que eram da verdade escutavam ele, é o que a gente viu também. Ele próprio era a verdade, não só uma testemunha da verdade. Conforme diz o livro de João, capítulo 14, versículo 6, que Jesus é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Então, quando se conhece, queridos, aqui o seu verdadeiro propósito, assim como Jesus, nada que falem de ti vai mudar o seu objetivo. E nada do que lhe aconteça deve te tirar do foco. Jesus tomou bufete, Jesus começou a ser interrogado injustamente, mas se manteve firme, porque ele tinha um propósito. Jesus sabia muito, né, o que ele precisava fazer aqui na terra. Porque como ele mesmo diz, como ele mesmo fala, o reino dele não era daqui. O reino dele era celeste. O propósito de Jesus não era humano. E eu espero que em nome de Jesus o teu propósito também não seja humano. Eu espero que em nome de Jesus o teu, o meu, o nosso propósito seja eterno, seja celestial, tenha vindo de Deus. E que a gente então consiga cumprir. Por exemplo, quando Jesus diz, olha, o meu reino não é daqui, se fosse assim, as pessoas que estão comigo, elas vinham me proteger. Vocês lembram o que Pedro fez? Qual foi a primeira coisa que Pedro fez quando os soldados romanos chegaram para pegar Jesus? Frau! Já meteu a espada na orelha do soldado. Pedro era completamente aleatório, para não dizer outra coisa. E Jesus olha para ele e fala, como assim, cara? Não é isso. Não é por isso. E aí Jesus vai. Imagina aquele soldado tendo a orelha colada. Malco é o nome desse soldado. É um nome interessante aí. Imagina Jesus colando e aquele homem falando, meu Deus, um discípulo dele me cortou a orelha e agora ele está colando. Jesus ensina aqui que não era por espada, não era por arma, não era por subversão, não era por loucura que acontecesse que o reino dele ia ser estabelecido. O propósito da salvação só ia ser cumprido na cruz. É justamente por isso que Jesus não fica se defendendo. Tendo dito isso, então, a pergunta que fica é, quem você tem sido diante de Deus? Você sabe e já está cumprindo o teu propósito diante dele? Né? Ou você ainda tem gastado tempo, tem gastado saliva, perdendo tempo, tentando se esquivar e se defender de todas as pessoas? Pensa nisso, presta atenção, né, nessas coisas e busque através de Deus, através da Bíblia, da oração, entender que você pode desempenhar o teu propósito no mundo como um cristão. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, olha aí, os costumes e culturas são falhos. E como são falhos. Tantos costumes, tantas culturas que existem por aí, eles são falhos. Veja o que diz Mateus 27, de 15 a 18, eu vou ler aqui. Por ocasião da festa era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. E Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido, qual destes vocês querem que ele solte? Barrabás ou Jesus, o chamado Cristo? Porque sabiam que o tinha entregado por inveja. Queridos, a gente não tem como saber
exatamente qual era a origem desse costume esquisito, assim eu diria, de soltar um prisioneiro no dia da festa. Alguns estudiosos eles trabalham a ideia de que isso não é provável que tenha sido introduzido pelo Império Romano. Talvez esse costume podia ser um memorial, por exemplo, da libertação que eles tinham tido do Êxodo. Lembra? Egito, os israelitas saindo do Êxodo, ou qualquer outra coisa estava sendo festejado, como a Páscoa, por exemplo, e aí havia lá esse costume. E os romanos, então, faziam questão de preservar os costumes ali dos povos que eram subjugados por eles. Então, provavelmente, eu não estou afirmando aqui, tá? Provavelmente esse já era um costume e os romanos só mantiveram. E algo bem interessante de dizer aqui é que, como eu disse, os evangelhos sinóticos, cada um olhado de uma ótica, Lucas diz que ela foi uma escolha unânime e independente. Enquanto Mateus e Marcos, eles são mais exatos e atribuem essa execução mediante uma pressão que os líderes fizeram. Lucas nem cita muito a pressão, mas os outros citam. Então, houveram essas duas coisas. E Marcos e Lucas caracterizam aí Barrabás como um homem que tinha sido culpado, por exemplo, de um assassinato e de uma rebelião. Vejam aonde Jesus estava sendo colocado. Sendo comparado com um assassino e com um homem que tinha feito um monte de baderna. Aquele era um homem difícil de lidar, o Barrabás. Por isso, então, encaminhar Jesus para a cruz e pedir a libertação de Barrabás significava realizar duas coisas bem interessantes. A primeira era rejeitar um espírito de obediência, que era o de Jesus, e a segunda era soltar um espírito completamente revoltado, que era o de Barrabás. Vocês percebem, conseguem entender aqui que o costume havia se tornado falho e não fazia mais sentido nenhum? Solta quem não presta, prende quem presta. Basicamente era isso. E o interessante aqui é que o homem que ia ser solto, ele tem o nome mais intrigante de todos, assim eu diria. Porque traduzido para o português, a palavrinha Barrabás, sabe o que pode significar? Filho do pai, ou filho de um pai. Essa palavrinha é uma junção de duas outras palavras em hebraico. A primeira delas é bar, que significa filho. E a segunda dessas palavrinhas é a palavra Abba, que pode significar pai ou mestre. Em algumas outras traduções, em alguns outros momentos, também pode significar Deus. Então, se a gente juntar essas duas palavrinhas bar e Abba, nós temos a expressão filho do pai. Então, Barrabás, Bar-Abba, vem dessa ideia, filho de um pai. Então, o nome daquele homem não era Barrabás. Assim como Bartimeu, lembram que vocês já ouviram o cego Bartimeu? O nome dele não era Bartimeu. Ele era filho de Timeu. Lembra? A palavra Bar significa filho. Então, aqueles dois homens, Barrabás e Bartimeu, não têm um nome aparecendo na Bíblia, porque eles não eram importantes. Jesus, então, é colocado diante desse homem que não era importante, que só causava tumulto, que só causava revolta, e as pessoas escolhem por ele. E eu queria pensar um pouco na questão espiritual da coisa, já que a gente é espiritual. Barrabás não tinha nada de um filho do pai, um filho do pai celeste. Barrabás não sabia quem era Deus. Barrabás não tinha muitas ideias de quem realmente era. Ele tinha sido preso justamente pelo motivo que os líderes religiosos estavam acusando Jesus. Justamente por isso. Aquele espírito revolucionário, aquela insurgência, a revolta contra Roma. E isso é incrível, isso é impressionante. E eu fico perplexo todas as vezes que eu vejo que Jesus foi preso por algo que Barrabás foi solto. Vocês conseguem entender de novo? Eu vou repetir. Eu fico perplexo todas as vezes que eu vejo que Jesus foi preso por algo que ele não fez, mas que quem fez foi Barrabás e foi solto. Então, queridos, o verdadeiro filho do pai havia sido preso. E o falso filho do pai, aquele que não conhecia nada, aquele que era um homem que só queria causar o tumulto, foi solto. Vejam aqui que interessante
é essa questão. E Jesus estava então literalmente pagando o preço do meu, do seu e do nosso pecado. Conforme o texto de Isaías 53 diz, eu não vou ler ele aqui agora, eu vou ler quando a gente for para a ceia. Mas só vou ler o versículo 53, o versículo 7 do capítulo 53 de Isaías, que diz assim, ó, ele foi oprimido, foi afligido, contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, não abriu a boca, não precisou abrir a boca. Queridos, Isaías foi escrito há mais de 700 anos atrás. Há 700 anos antes de Jesus. E veja o que ele estava falando de Jesus aqui. Então, resumindo esse ponto. Quem merecia a morte era o filho do pai falso, ou seja, o Barrabás, e não o filho do pai verdadeiro, que era Jesus. Quem merecia a morte eram todos aqueles que tinham e que ainda têm o espírito de Barrabás. Pode ser você, pode ser eu, pode ser todo mundo que ainda não conhece Jesus. Espírito de Barrabás ainda caminha por aí. Pessoas revoltadas. Pessoas que não querem saber de quem realmente é Jesus. Pessoas que não querem saber do que de fato Ele fez por todos nós. Então essas são as pessoas que merecem a morte. Mas não para por aí. O livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz que enquanto ainda éramos pecadores, o Senhor resolveu nos amar, nos amando, trazendo vida a nós. Então pensa, se você é alguém ainda que tem esse espírito duro, quem sabe essa não é a oportunidade. Deus está te dizendo, olha, estou aqui, cara, transforma esse espírito através de quem eu sou. Amém, queridos? Esse é o segundo ponto. O terceiro diz assim, ó, se você olhar no boletim, o sofrimento do justo causa a inquietação. Mateus capítulo 27, versículo 19 diz o quê? Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou essa mensagem: não se envolva com esse inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Olha o que a mulher de Pilatos diz, né, sobre Jesus. Embora ele tinha o dever de fazer justiça, por exemplo, Pilatos demonstrou estar mais interessado, assim, eu diria, na política do que na justiça. Ele teve várias oportunidades, queridos, para tomar a decisão correta. Teve várias oportunidades. A consciência dele até dizia que Jesus era inocente. A lei romana dizia que um inocente não devia morrer. E a sua esposa tinha tido um sonho perturbador. A sinuca de bico, literalmente, que Pilatos estava. Vejam a situação que ele estava. Ele não tinha desculpa nenhuma para condenar Jesus. Mas ele temia a represália do povo, a pressão do povo. E esse sonho mencionado, então, como tinha tido ali uma mensagem perturbadora, fez esse julgamento ser atrasado. Imagina, você, um juiz, tá lá julgando as situações e de repente eu sou o juiz, chega uma mensagem da Paula: ei, querido, então, calma aí. Eu falo, não, calma, eu preciso julgar esse negócio aqui, mas ela estava me mandando uma mensagem. Foi isso que aconteceu. E a gente não tem exatamente como saber se esse sonho foi diretamente enviado por Deus, ou se ele só aconteceu porque aquela mulher realmente estava perturbada por causa da conspiração contra Jesus. Mas é bem interessante isso, né? Aconteceu, para vocês terem ideia, existe um escrito bem antigo que a gente não considera, a gente chama isso de um livro apócrifo, que não foi um livro inspirado, mas eu gostaria de citar aqui porque eu acho que é interessante. Eu não estou dizendo que isso é uma verdade, nem muito menos que está escrito na Bíblia, tá? É só para dar uma ajuda a mais aqui. Algumas pessoas dizem que Jesus podia ser como se fosse um chamado feiticeiro, e alguns até podiam dizer, olha, foi ele que fez ela ter esse sonho. De novo, queridos, isso não está escrito na Bíblia e eu não estou dizendo que isso é verdade. Mas se isso tivesse escrito na Bíblia, teria sido muito interessante, porque de fato as pessoas estavam acusando Jesus de coisas que ele não era. Então Jesus não ia, eu imagino, perder tempo dizendo, vou mandar um sonho para aquela mulher ali, vai que ela fica muito perturbada e Pilatos me solta. Não, Jesus não precisava disso. De novo, ele sabia qual era o propósito dele. O fato é, aconteceu esse sonho. E independente do que foi,
aquela mulher consegue ensinar algumas coisas pra gente. Ela adverte então Pilatos, porque ela tinha tido aquele sonho angustiante, né, pensando em Jesus, um homem inocente, que não tinha mal, que não tinha pecado, e isso deve ter deixado Pilatos meio balançado. Mas você deve estar se perguntando aí, o que eu posso aprender com esse sonho perturbador dessa mulher? Eu te respondo, uma mulher pagã, que provavelmente não acreditava em Deus, com base num sonho que ela teve, advertiu o esposo. Mas Israel, o povo de Deus, que tinha escritura, que sabia quem era Jesus, rejeitou ele. E isso, queridos, não vale só para Israel. Não vale só para Israel. Vale para mim e vale para você também. Muitas vezes, Deus faz o que faz e dá provas e mais provas da sua existência. Mas ainda assim, nos falta uma coisa: fé. E querer acreditar que realmente aquilo está vindo de Deus. A mulher de Pilatos, a não crente assim eu poderia dizer, estava ensinando ou está ensinando os crentes a confiarem um pouquinho mais. Então, um sonho qualquer pode causar muita inquietação. Quantas vezes, queridos, nós já não recebemos lições de pessoas que não eram convertidas, assim como a esposa de Pilatos? Quantas vezes? Eu falo por mim, um montão de vezes. Eu até pensava comigo, será que essa pessoa é crente? Porque não é possível me falar um negócio desse. Mas não, a pessoa estava ensinando ali um pastor que deveria ter um pouco mais de fé, que deveria crer um pouco mais. E é isso que a gente está vendo. Quantas vezes a gente deveria ter sido aqueles que continham e que falavam algo que desse esperança a outras pessoas, mas a gente acabou se calando e a gente deixou outras pessoas falarem no nosso lugar. Eu falo por mim, queridos. Sempre eu falo por mim. Vocês conseguem entender a gravidade dessa situação? É algo pesado. Eram os israelitas que deveriam ter tido esse sentimento de angústia, porque eles ansiavam por um Salvador. E não a mulher de Pilatos. Não a mulher de Pilatos. Não a mulher de Pilatos. E continuando aí, o ponto 4. Pessoas cegas, espiritualmente, não sabem o que fazem e cometem loucuras. Está um pouco ligado ao ponto dos costumes e culturas falhas. Veja aí, Mateus 27, de 20 a 23 diz: Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Este perguntou ao governador: Qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles: Barrabás, lógico. Perguntou Pilatos: O que eu farei então com esse Jesus chamado Cristo? Todos responderam: Crucifica-o, crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: Crucifica-o, crucifica-o. Não sei se vocês já assistiram um filme chamado A Paixão de Cristo. Se você quiser chorar e se arrepiar inteiro, assiste esse filme. Eu creio que esse é um dos filmes que mais se aproxima, que mais chega perto do que aconteceu com Jesus. Essa parte em especial, o Barrabás que aparece tem uma cara que você olha assim, você se arrepia inteiro. E o Jesus que está ali, está quieto, está calado. E Pilatos está diante dos dois, meio que com a mão assim: quem vocês querem? Quem dá mais? Quem dá mais? Assistam a essa cena. Ela tem no YouTube. É algo bem pesado, bem difícil de ser digerido. E aqui nesse texto, então, no versículo 21, existem duas verdades importantes que eu preciso destacar ela. A primeira é que as multidões são volúveis. Elas são como a onda. Elas estão horas de um jeito e hora de outro. Elas são como se fossem as ações da bolsa. Estão aqui, estão ali, vão para lá, vão para cá. E estão assim, estão desse jeito. Por que isso? Porque no domingo anterior a esse acontecimento, lembram o que elas estavam fazendo? Aclamando Jesus. Lembra, Jesus entra ali, estavam aclamando Jesus, porque elas estavam pensando que Jesus estava vindo para estabelecer o reino dele e tal. Eita, chegou e tal. Mas de repente, sem pestanejar, elas estavam desprezando Jesus aqui, quando o seu poder apareceu se desmoronar. Interessante isso, não? As pessoas são desse jeito, são como a onda. O próprio livro de Tiago trabalha essa ideia. Como onda, como neblina que se dissipa, ora está aqui, ora está ali, as ideias mudam. Hoje a gente ama muito uma coisa, amanhã a gente já não gosta mais. Podem ser sinceros, você pensou 2 vezes em jogar o teu videocassete fora quando chegou o aparelho de DVD? Eu não pensei. Eu lembro até de ter quebrado o meu vídeo, eu peguei
pô, eu falei, eita. Sabe, a hora eu queria muito, de repente eu não ligava mais para aquilo. Eu tinha um DVD que era rápido, não precisava rebobinar a fita, lembra? Você tinha que entregar a fita no locador e rebobinar o negócio, que chatice. Mas eu era folgado e não rebobinava não, eu entregava sem mesmo. E aí de repente, quantos de nós não simplesmente abandonou o DVD porque chegou a Netflix? Ou antes da Netflix chegou o Pirataflix, que a gente ia lá, ou como eu digo, o Pecado Flix, que a gente ia lá e baixava o filme. Quantas vezes ora a gente quer uma coisa, de repente a gente não quer mais. E era exatamente isso que estava acontecendo aqui. E outra coisa que é bem interessante a ser destacada, que eu disse que eram duas, é que eles preferiram soltar Barrabás, que era um homicida e um revolucionário, ante Jesus, o verdadeiro Filho de Deus. E hoje ainda é assim. A gente acaba escolhendo tantos Barrabáses, assim eu poderia colocar, essa palavra não existe. Os professores de português que me desculpem aqui, mas eu fiz entre aspas. A gente quer libertar esses homens que aparecem no nosso dia a dia. A gente prefere a nossa força humana antes a salvação que o Filho de Deus pode oferecer. A gente prefere dar vazão às nossas vontades antes de viver por Jesus. E isso aqui é bem interessante, né? Então, isso aqui é que eu queria compartilhar nesse ponto 4, mas antes de passar para o 5 eu queria dizer algo bem interessante. Não dá para a gente permanecer neutro em relação a Jesus. Uma vez eu vi uma história, quando o Dojão estava pregando na arca, que eu achei bem legal. Isso eu estou pensando no versículo 22, tá? Que dizia assim, tinha um homem sentado em cima do muro, de um lado tinham alguns anjinhos e do outro lado tinham alguns diabinhos. E os anjinhos estavam falando, vem para cá, pula para cá, vem para o meu lado e tal. E o homem estava propenso a pular para o lado dos anjinhos. Mas antes dele pular, ele olhou para o lado dos diabinhos e disse assim, por que vocês não estão falando para eu pular para o lado de vocês? E aí um dos diabinhos respondeu, não precisa, o muro já é meu. Queridos, não dá para ficar neutro diante de Jesus. Ou você faz, ou você não faz. Pilatos estava assim, meu Deus, o que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Ele vai ali e solta Jesus, ele toma uma decisão. Ou vai para o lado de Pedro que trai e depois se arrepende. Mas pelo menos alguma coisa é feita, né? Então, é bem interessante, a gente consegue entender aqui a gravidade, né? Pilatos tinha que fazer justiça, mas ele demonstrou estar mais interessado na política, como eu já disse, do que na justiça. E a consciência dizia que Jesus era inocente, mas ele não quis soltar. Pensando em tudo isso, fica claro aqui para nós que a gente precisa urgente não cometer loucura e tomar uma posição por Jesus. Não fique em cima do muro. Se decida, é o que a gente aprende aqui. E para caminhar para o final, o ponto 5, que é o mais importante da pregação de hoje, assim eu diria. Diz o quê? O sangue do inocente é derramado por conta dos verdadeiros culpados. O sangue do inocente é derramado por conta dos verdadeiros culpados. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse, estou inocente do sangue desse homem. A responsabilidade é de vocês. Não encontro motivo para acusar esse homem. Todo o povo respondeu, olha que pesado isso, gente. Que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Todo o povo respondeu, né, isso. Desejando agradar a multidão, então, Pilatos solta Barrabás e manda açoitar Jesus e depois o entregou para ser crucificado. Nesse versículo 24 aqui, a gente vê que ao não tomar uma decisão, ou seja, a ficar meio sem saber o que fazer, Pilatos na verdade já estava tomando uma decisão de deixar que o caos fosse instaurado e que o caos, entre aspas, crucificasse Jesus. Apesar dele ter lavado as mãos, ele ainda era culpado. Quando você lava a tua mão, querido, diante de uma situação difícil, isso não te isenta de culpa. Eu lavei minhas mãos. Isso não te isenta de culpa em algumas situações. Embora até possa te oferecer uma falsa sensação de paz, mas isso não te isenta de culpa. Não procure desculpas. Aceite a tua responsabilidade, que a gente aceite a responsabilidade das nossas decisões e que a gente viva as decisões diariamente. Resumindo, Barrabás foi preferido no lugar de Jesus. Os pecadores rejeitaram a salvação para conversar ou para
viver ali conversando com os seus amados pecados que eles tinham. Eles roubaram a glória de Deus, tomando ela para si, e quiseram assassinar então as almas deles mesmos, quando disseram a ideia de que recaia sobre nós então, e sobre os nossos filhos o sangue dele. Eu não estou nem aí, só faz o que a gente quer. E agora então esse sangue está literalmente sobre nós. E nada do que a gente faça pode livrar a gente da morte eterna. Nada do que a gente faça pode livrar a gente do afastamento eterno de Deus. A não ser que você viva por meio da misericórdia e por meio da graça que os judeus rejeitaram. É o que a Bíblia ensina pra gente, né? Então se cuidem de uma religião externa, porque os homens que chamavam Jesus de malfeitor e falsamente o acusaram eram pessoas religiosas. Eles eram rigorosos nos rituais, mas fracos na moral. Pensa nisso aí, né? Pensa nisso. Jesus então não precisa, queridos. Já vou concluir, isso que eu estou falando aqui está na conclusão. Não precisava se explicar, né? Porque ele sabia qual era o propósito dele. E qual era o propósito de Jesus, queridos? Lucas 19:10. Buscar, o Filho do Homem veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Esse era o único propósito de Jesus. Ele veio para levar a redenção a todos os pecadores que estavam afastados de Deus, conforme Romanos 3:23. Portanto, ele não precisava se explicar. Ele não tinha que se explicar. Essa é a ideia. Eu gostaria de pensar aqui, qual seria o veredito que você ia dar para Jesus, se você estivesse ali diante dele? Pensa aí, o que você ia falar diante de Jesus? Não precisa responder, só pensa. Como você ia lidar? Talvez, certamente, alguns de nós diríamos assim, da minha parte, eu não encontro nenhum delito nele. Ele é tudo que é amável, ele é minha salvação e tudo que eu desejo. Seria lindo se fosse assim, seria lindo. Mas vocês creem que de todos os cristãos que têm vivido esperando em Cristo, algum poderia dizer, por exemplo, que ele decepciona o seu povo? Eu creio que não. Que um cristão que espera verdadeiramente não é decepcionado por Jesus. Dentre tantos crentes que vivem com ele, eu creio que ninguém ia dizer assim, olha, na hora da minha morte Jesus me abandonou. Eu não creio que isso ia acontecer. Então eu creio, em nome de Jesus, pela fé, que todos nós aqui diante de Jesus não iríamos dizer assim, crucifica-o. Porque hoje nós o conhecemos, mas talvez sem Jesus nós diríamos, crucifica-o. Então, eu queria orar, queridos, para que a gente pense no seguinte: não foi o veredito de Pilatos que condenou Jesus, ou a pressão dos líderes religiosos. Foi o meu, foi o teu e foi o nosso pecado que condenou Jesus. Tudo isso, todo esse teatro, assim eu diria, só aconteceu para Deus concluir o seu propósito para com a humanidade. Senhor, eu te louvo porque nós podemos olhar para a tua palavra. Nós podemos olhar para esse texto tão importante, para esse texto tão precioso, que trabalha a ideia de Jesus ali sendo crucificado, sendo interrogado, passando por algo injusto, assim eu diria. E a gente pôde, Deus, aqui aprender algumas lições extremamente importantes para nós, que trabalham a ideia de que a gente não pode, Deus, ficar neutro, por exemplo, em relação a Jesus. Ou a gente decide, ou a gente decide. Que a gente também, Deus, não pode viver como se nada tivesse acontecendo. Que os costumes e culturas que talvez a gente tenha vivido são falhos. E que eles podem, Deus, levar a gente para longe do Senhor. E a minha principal oração, Deus, é para que cada um que está aqui prefira Jesus em vez de Barrabás. Prefira o Filho do Pai verdadeiro, o Filho de Deus, o Messias, o Cordeiro, o Libertador, do que aquele homem que não os levaria para lugar nenhum. Do que aquele homem que provavelmente só causaria mais revolta e mais alvoroço. Eu oro, Deus, para que nós consigamos estar firmados em Ti cada vez mais. E que o Senhor cresça em nós. Que nós possamos cada vez mais caminhar contigo, entendendo que tudo o que aconteceu foi porque o Senhor nos amava. Mas certamente isso aqui nos ensina muitas coisas e que essas lições então possam ser vividas por nós. Essa é a minha oração, Deus. Eu oro para que, em nome de Jesus, nós consigamos sair daqui pensativos nesse julgamento. Desse réu, entre aspas, diante do juiz e de tantas outras pessoas que estavam fazendo pressão.
que nós consigamos, Deus, talvez viver o mais importante do que foi dito aqui, que é com o Senhor ao teu lado. E quem sabe, assim o Senhor permitindo, porque é bom, porque Jesus morreu por nós, passarmos a eternidade ao teu lado. Mas para isso, Deus, nós precisamos aqui em vida tomarmos essa decisão. Em nome de Jesus, Deus, cada um de nós aqui, ao fechar os olhos para esse mundo, possa abrir os olhos na eternidade, vivendo ao lado desse homem que foi julgado injustamente. Porque certamente esse é o melhor lugar que a gente pode estar, Deus, ao teu lado eternamente. Essa é a minha oração, Deus, no nome santo e no nome precioso de Jesus. Amém.